Oi, meus amores, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula será de matemática, certo? Página 64 a página 67, tá bom? É sobre os instrumentos de comprimento que a gente usa para medir as coisas e sobre perímetro, que é a soma total dos lados de uma figura, tá bom? Tia vai falando e vai mostrando as imagens a vocês, porque aí vocês aprendem melhor e prestem atenção no que tia fala para poder responder as perguntas, tá bom? O assunto é sobre instrumentos de medida de comprimento, que é aquilo que a gente usa para medir, e também perímetro, que lá na frente eu vou explicar, que é sobre o tamanho das medidas de uma figura, de qualquer figura, é a soma dos lados de uma figura, é o perímetro. Como vocês podem ver, aqui a gente tem o exemplo de 3, né? Instrumentos de medida. Esse daqui, esse que eu tô circulando, se chama fita métrica, que ela serve para medir pessoas, objetos, né? É mais usada para usar, os nutricionistas usam para tirar as medidas das pessoas. Essa daqui é a trena, tá? Trena metálica, que quem mais usa são os pedreiros quando vai fazer alguma coisa, em porta, em janela, para tirar o metro. E esse daqui se chama metro articulado, também é um metro que também serve para medir. E temos a conhecida régua, né? Todo mundo tem, eu já vi uma régua, que ela é de várias cores, vários tamanhos, né? Só que toda régua tem esse tracinho aqui, ó, com os números, certo? Esses daqui, esses tracinhos maiores, são os centímetros, certo? Ou seja, um exemplo, esse lápis aqui, ele tem quantos centímetros, ó? 6,5, porque só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 6,5. 6,5 o quê? Centímetros, certo? Já esses tracinhos menores, aqui, ó, até chegar ao maior, se chama milímetros, certo? São os tracinhos bem menorzinhos até chegar em 1 centímetro. Ou seja, o que é que isso significa? Que eu tenho 10 milímetros em 1 centímetro, né? Porque, vê, do 0 até 1, se você contar, vai ter 10 tracinhos. Então, em cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Milímetros é um alfinete, é coisa bem pequenininha, certo? Como aqui, ó, a ponta do lápis. A ponta do lápis, ela não mede centímetros, ela mede milímetros, ó. Porque pega daqui até aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, certo? São para medir coisas pequenas. Um exemplo aqui, ó. Essa régua só está medindo centímetros, a régua A. Tá vendo que são os pontinhos maiores? Já essa régua daqui, que é a que todas vêm, todas réguas vêm, com centímetros e com milímetros, tá bom? Os milímetros são os menores e o centímetro, os maiores, tá bom? Aí, lá na página 65, quando vocês for acompanhando, tem uma questão desafio que é para vocês responderem. Eu vou explicar, vocês prestem atenção na explicação e tentam responder no livro, tá bom? Diz assim, Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Quando ele nasceu, ele tinha isso aqui, ó, centímetros. Ele não tinha metros, porque ele era um bebê. Hoje, com 10 anos de idade, ele mede 1,34 m. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Veja só. A gente já tem estudado, se vocês voltarem na página anterior, lá na página 63, tem falando o conversor de medidas, certo? Porque eu não posso fazer simplesmente pegar 1,34 m menos 42 e ver quanto ele cresceu. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar tudo para centímetros. Tá vendo que eu tenho 42 centímetros e o 34 em centímetros? Só que aqui, ó, o 1 tá em metros, não pode. Eu tenho que transformar em centímetros. E aqui eu botei as dicas, ou seja, 1 metro tem 100 centímetros. Então, ó, eu pego esse aqui, ó, 1 metros.
tem quantos centímetros? 100, não é isso? Então, ó, 100 centímetros. Só que eu tenho 100 centímetros daqui, mais quanto? Mais 34, não é isso? Aí você vai somar e ver quanto dá. Depois que somar isso daqui, você vai somar mais 42, certo? Na verdade, perdão, menos 42, tá bom? Você pega, faz essa continha aqui, vê quanto dá, menos 42. Aí vai dar o resultado. Quando der esse resultado, não vai ser a resposta final. Por quê? Porque eles estão pedindo a resposta em milímetros. Digamos que deu 90 centímetros. Não é esse resultado, eu estou dando um exemplo. Essa conta aqui de mais deu tanto. Diminuir com 42, deu 90. Aí deu 90 o quê? Centímetros, que eu estou trabalhando com centímetros. Posso deixar em centímetros? Não, porque aqui está pedindo em milímetros. Mas eu sei, eu coloquei aqui que 1 centímetro tem 100 milímetros. Então, eu multiplico isso aqui por 100. Que se fosse aqui ia dar 900. Só é acrescentar os 2 zeros, tá bom? É bem facilzinho. Depois, o próximo assunto, lá na página 66, é sobre perímetro. É bem facilzinho essa questão. Aí no livro de vocês, na página 66, tem falando assim, que o senhor José, ele é um zelador de uma escola. Ele tá pintando a quadra. Digamos que esse quadrado aqui, esse quadrado laranja é a quadra. Ele tá pintando a quadra. Ele percebeu que a largura da quadra tem 16 centímetros e o comprimento tem 28, certo? Ele quer saber o perímetro dessa quadra. A quadra, ela é um retângulo. Então, aqui mede 28, em cima também tem que medir 28. Se aqui mede 16, aqui também mede 16. E o que é o perímetro? A soma de todos os lados de uma figura. Eu vou somar, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Certo? Que deu 88 centímetros. O perímetro é a soma de todos os lados. Tia, por que aqui deu 28 e aqui deu 16? Porque esse é um retângulo. Retângulo, ele tem 2 lados iguais e 2 lados iguais. O de cima com o de baixo, o do lado com o do lado. Mas se fosse um quadrado tem todos os lados iguais. Então, se fosse um quadrado, desculpa a tronchura, mas nada não. Se fosse um quadrado e esse lado mede 2, quer dizer que todos os outros lados medem 2. Por quê? Porque um quadrado tem todos os lados iguais. Então, eu iria somar 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Então, a medida, o perímetro desse quadrado seria 8. Certo? E se fosse um triângulo? Aí depende. Tem vários tipos de triângulo, certo? Mas aí o livro sempre dá, tá bom? O exemplo 2, que é onde vocês vão responder na página 66, está dizendo que em uma atividade da escola, Priscila, ela recebeu 12 palitos e montou várias figuras com os 12 palitos, certo? Ela recebeu 12 palitos para montar com cada figura com 12. Então, ó, aqui ela fez um quadrado, aqui ela fez um retângulo, um triângulo e um triângulo também, só que um triângulo deitado, tá bom? Então, veja só, tudo tem quantos palitos? 12. Então, quer dizer o quê? Que o perímetro de todas as figuras vai ser o mesmo. O perímetro não é o lado? Então, eu vou contar o lado, ó. 1 palito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Esse quadrado tem 12 centímetros, 12 palitos. Mas o restante também tem. Se vocês contarem, vocês vão ver. Então, quais são o perímetro das figuras? Todas as figuras têm 12 perímetros, né? E por quê? Porque, qual é a semelhança, né? Podemos dizer qual é a relação dessas figuras? Que todas elas possuem 12 palitos, não é isso? Ou seja, que todas elas têm o mesmo perímetro. Você vai responder nas duas questãozinhas da página 66. É bem fácil, tá certo? Ó, o perímetro, ou a gente conta os palitos, ou quando vier, como veio da outra vez, se aqui viesse o número, a gente somava os números. Quando não vem os números, a gente soma os quadradozinhos do lado, as linhas do lado, certo? E tem a atividade da página 67, que vocês também vão responder, é bem facilzinho. Ó, a gente tem aqui a figura A, certo? Figura A. Não tem número, então não vou somar com número. Mas eu sei que perímetro é a soma de todos os lados, por fora, viu? Por fora, não é por dentro. Então, eu vou somar todos os lados. Vamos ver quantos lados a figura A tem? Só eu ir juntando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa figura A, o perímetro dela é 12, certo? Vou fazer com o de dentro? Não, não faz com o de dentro, é só por fora. É os lados por fora de uma figura. Lados é por fora, né? Aqui na letra C, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa letra C tem 10 de perímetro, a letra A tem 12. E aí, vocês vão contando a B e a D, tá certo? Isso é a letra A da página 67. Na letra B tem perguntando qual a região tem maior perímetro. Aí você, depois que descobrir os perímetros, você vai ver qual é a maior e a menor. E depois, qual tem perímetros iguais, tá bom? A atividade até aí é bem facilzinho, certo? Vocês vão realizar a atividade da página 65, que é o desafio, certo? Que é o mais complicadinho. Depois, a situação 2 da página 66 e o jogo rápido da página 67, certo? Boa aula, boa realização de atividade e até o próximo vídeo. Beijo!